Saudações e bem-vindo. O transplante de órgãos humanos em Moçambique é um tema debatido no país de forma muito especial no contexto da ética médica e dos direitos humanos. A discussão envolve questões como a doação de órgãos, consentimento informado, alocação de recursos e tráfico de órgãos, entre outros indicadores que são chamados para este debate que já leva algum tempo. Para melhor compreender o alcance deste debate, convidamos hoje o Dr. Hélder Martins. Recorda-se que o Dr. Hélder Martins foi o primeiro-ministro da Saúde de Moçambique Independente. Uma vez mais, Dr. Hélder Martins é bem-vindo para esta reflexão que se impõe nos próximos minutos. O debate sobre o transplante de órgãos humanos começou de forma tímida, não foi tão continuado assim e quase que acabou assim. Efetivamente, o que é que terá acontecido? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e a minha saudação aos telespectadores. Ouça, para explicar bem às pessoas que estão lá em casa e que talvez não sabem bem como é isto, deixe-me começar por dar uma explicação seguinte. O nosso corpo tem tendência sempre a reagir a qualquer elemento estranho. Esta reação do nosso corpo a elementos estranhos é chamada reação imunológica. Ela tem aspectos positivos. Por exemplo, é isso que faz quando uma bactéria ou um vírus ataca o nosso organismo reage. Ele reage para se defender. Portanto, esta é uma boa reação do organismo. Agora, quando se pretende fazer um transplante de órgão, o organismo também reage. Então, o que é preciso para conseguir fazer transplante de órgão com sucesso? É preciso duas coisas. A primeira coisa é que a composição, a gente diz, esta capacidade de reação é porque aquele agente que está a vir, neste caso o órgão que está a ser transplantado, ele tem umas coisas que chamamos de antigénios que provoca esta reação imunológica e o organismo produz anticorpos que vão neutralizar aqueles antigénios. Mas isso provoca um processo de inflamação. É por isso que os vírus, as bactérias, quando vêm, provocam doença. Mas muitas vezes a doença, uma parte pelo menos da doença, é a própria reação do organismo a esse órgão. Ora, o organismo também reage ao órgão humano. Por exemplo, as próteses que são muito utilizadas do joelho, da anca. Eu próprio tenho uma prótese do joelho do lado direito, tenho uma prótese da anca do lado esquerdo. Não é qualquer metal que serve para fazer a coisa. Não é qualquer produto. Tem que ser produtos estudados a que o organismo se acomoda melhor. Por exemplo, há um metal que o organismo tolera muito bem, é o titânio. Hoje as próteses são quase todas feitas de titânio. Os implantes dentários são quase todos feitos de titânio. Portanto, a reação do organismo não é igual para todos os agentes externos. Então, também na nossa composição antigénica, não somos todos iguais. E isto não tem nada a ver com a raça, nem nada. Você pode ter uma composição antigénica muito parecida com a minha e alguém da raça branca ter uma muito diferente da minha. Não tem nada a ver com raça. É um problema. Agora, quando se faz um transplante, é preciso todo um sistema laboratorial para identificar a compatibilidade. A compatibilidade nunca é 100%, mas é preciso que a compatibilidade seja alta.
da casa dos 90 e tal por cento. Então, este é o primeiro fator. É preciso aqui um processo de determinação da compatibilidade. O segundo fator, como eu disse há bocado que eram dois, o segundo fator é que, como eu disse, a compatibilidade nunca é 100%, é 90 e tal por cento. Então é preciso tomar medicamentos chamados imunossupressores para conter essa reação do organismo. É uma terapêutica para a vida inteira. Bom, portanto, isto era uma informação de base que eu queria dar a coisa. Agora, vamos a um pouco de história. A tecnologia de transplantes de órgãos é uma tecnologia recente. A primeira órgão que foi transplantado foi a córnea, no olho. Foi em 1957. 66 anos. Na história da medicina, 66 anos não é nada. A seguir foi o rim, também em 1957. O transplante do coração, por exemplo, só foi feito em 1968. São 58 anos. Agora, então, 1967. São 58 anos agora. Então, é uma tecnologia recente, moderna. Este aspecto da modernidade, já voltaremos lá. Agora, a questão fundamental nos transplantes é o seguinte: que tipo de lei nós vamos ter? Quando se pretender ter uma lei, porque eu vou já dizer que de momento eu não vejo condições para haver nenhuma, não vale a pena fazer uma lei. E muito mais, não vale a pena fazer uma má lei. Quando se fizer uma lei, é bom que seja uma boa lei. Mas quando se começou, neste processo histórico que eu acabo de referir, quando se começaram a fazer os primeiros transplantes, nos países onde pela primeira vez se fez o transplante, houve uma tendência para seguir o critério do que se chama o consentimento expresso. O que é o consentimento expresso? É alguém em vida fazer uma declaração em como autoriza que os seus órgãos sejam usados depois da morte, que sejam usados para transplante. Mesmo que se trate de uma morte natural? E nos países onde há, já vamos lá, os países onde há o consentimento expresso, em geral, há uma espécie, há um cartão de dador. O indivíduo que declara que aceita, ele recebe um cartão a dizer que é dador. Vamos lá ver. Quem são os melhores dadores? Cadáveres. São aqueles que morrem por causas acidentais. Por exemplo, acidentes de viação. Porque, por exemplo, os meus órgãos, que estou perto dos 90 anos, já não servem para nada. Não servem órgãos de pessoas idosas, de pessoas diabéticas, de pessoas com hipertensão, com cancro, com doenças crónicas. Os melhores órgãos são aqueles de morte acidental, porque essa morte acidental ocorre em todas as idades, desde criança, em qualquer idade. E, em geral, as pessoas que, por exemplo, que morrem num acidente de automóvel, estão em boa saúde. A maioria das pessoas que morrem num acidente de automóvel estão em boa saúde. Aparentemente. Então, esses são os melhores cadáveres. Então, ele tem aquele cartão
ali vão ver que esta autorizou a coisa. Mas o que é que resultou dessa? Os primeiros países começaram com uma lei assim e verificou-se que o transplante não avançava. Porquê? Porque ninguém se disponibiliza de ir lá fazer a declaração. Havia também a possibilidade de, naquela hora do falecimento, da família dar autorização. Também, quando é a morte natural aí. Sim. Também o indivíduo que não disse nada, não tem o tal cartão de dador, nem tem a declaração de coisa. A família pode autorizar, mas as famílias raramente autorizam, porque no momento está verde, quando há uma morte acidental, é sempre um grande traumatismo psicológico para a família. Então, naquela altura do traumatismo psicológico, estar a pedir autorização, a resposta em geral, automática, é não. Depois, arrependem-se. Depois arrependem-se, dizem, afinal, eu devia ter dado autorização, mas é tarde demais. Porque os órgãos só se conservam alguns minutos. Portanto, as decisões têm que ser imediatas. Então, chegou-se à conclusão que este tipo de leis não serve. Segundo, este tipo de lei favorece também a colheita de órgãos em pessoas vivas. E isso aí é a entrada, a possibilidade de dar entrada a redes criminosas. E nós temos exemplos de países onde sucederam coisas dramáticas, atentados perfeitos aos direitos humanos, coisas mais. Temos o caso da Índia. A Índia, no início, quando começou com os transplantes de órgãos, tinha uma lei dessas, já mudaram, mas tinha uma lei dessas. O que é que sucedeu? Num país como a Índia, com tanta gente pobre, miserável, essas redes criminosas chegam lá, oferecem ali um bocadinho de dinheiro, nem sequer muito dinheiro. As pessoas autorizam a tirar um olho para a coisa. Aldrabam a pessoa que, olha, você fica com o outro olho, fica a ver bem. Vão tirar um rim. Então, havia aldeias inteiras da Índia em que ninguém tinha 2 olhos, ninguém tinha 2 rins, porque já tinham vendido o outro olho, o outro rim. A mesma coisa sucedeu no Brasil também. Então, eles tiveram que mudar a lei. Os indianos mudaram a lei em 1994. Mas também quando redigiram a nova lei, não a redigiram bem. Quem é pioneiro de transplantes com sucesso no mundo é Portugal. Portugal é o país do mundo mais avançado em transplantes. É onde se fazem mais transplantes em relação à população. Na Índia fazem-se muitos transplantes porque a população é enorme. Não se pode comparar 1 bilhão e 400 milhões da Índia com 10 milhões de Portugal. Não é? Mas Portugal é o primeiro país que adotou uma lei completamente diferente, que é essa agora que a OMS recomenda, que é do consentimento assumido. Não é o consentimento expresso, é o consentimento assumido. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte: toda a gente que não declarou que eu não quero, podem-se tirar os órgãos. A família não pode recusar. Porque a pessoa não declarou. A pessoa não declarou. Então, nesses países, como é o caso de Portugal, Portugal foi o primeiro país a adotar essa coisa. Agora já sucederam uma quantidade de países. A seguir veio a França, a Áustria, a Bélgica, a Itália, a Hungria, a República Checa, etc. E agora a tendência é todos os países mais atrasados em matéria de transplante humano, que ainda não alteraram a lei, é os Estados Unidos da América e a Alemanha.
Mas aí na Ásia, na América Latina, as leis têm sido alteradas. No Brasil também já alteraram a lei para seguir esta recomendação. Do consentimento assumido. Então, no consentimento assumido, há um livro de registro, há um registro nacional das pessoas que recusaram. E essas pessoas têm um cartão também de recusa. Então, quando se dá a morte acidental, se ele tiver o cartão de recusa, não lhe podem tirar os órgãos. Mas ouça, essas listas, quer a lista a autorizar, quer a lista a negar, não tem adesão. Olha, eu próprio, quando era jovem, agora ninguém quer os meus órgãos, mas quando eu era jovem, eu sempre tive a ideia que não tem problema. Morreu, tirem os órgãos à vontade. Mas eu nunca me fui a dizer que eu quero. Da mesma maneira, quando é o consentimento assumido, quer dizer, assume-se que a população toda autorizou. E para não autorizar é preciso uma coisa expressa. Olha, em Portugal, nem 1% da população foi lá registar a dizer que não quer. Então, há um enorme volume de órgãos provenientes de cadáveres. É isso que deve haver. A transplante de órgãos de pessoas vivas que estão a dar um órgão tem que ser, bom, na minha opinião, devia ser completamente proibido. Ponto final, parágrafo. Era a única maneira de acabar com os negócios escuros, clandestinos e criminosos. Mas, mesmo naqueles casos em que haja uma autorização a título excepcional, só pode ser em familiares consanguíneos. Quer dizer, eu não posso dar ao órgão à minha mulher. A minha mulher não é familiar consanguíneo. A mulher não pode dar o órgão ao marido. Porque está a ver, no seio dos casais, também pode haver pressões para as pessoas aceitarem aquilo que não deviam aceitar. Vamos por parte do Dr. Éder Martins. Alguns dos principais desafios éticos associados ao transplante de órgãos humanos incluem a escassez de órgãos, a demanda por órgão, portanto, a demanda por órgãos é maior do que a oferta, ou seja, a procura é maior que a oferta. Por outro lado, isto leva a questões sobre como alocar os órgãos disponíveis. O consentimento também é informado, sendo que é fundamental garantir que os doadores e receptores estejam plenamente informados sobre os riscos e benefícios do transplante. Doutor, vamos contextualizar a nossa conversa a Moçambique real. Sim, mas eu estou a dizer o seguinte, não pode haver uma lei que autoriza os transplantes de órgãos de pessoas vivas. Agora, você vai dizer o seguinte, aqui no Moçambique real, você quer, vêm uns sujeitos aí, e quando isto chega à Assembleia da República, o deputado gosta muito de mostrar que ele é partidário da tradição, e diz, essa coisa do consentimento assumido não pode ser, porque é contra a tradição. Olha, eu digo uma coisa, quem quer seguir a tradição, muito bem, siga lá a tradição, mas quando ele precisar de transplante, ele não vai ter, porque transplante e tradição são duas coisas que não conjugam de maneira nenhuma. Transplante é tecnologia mais sofisticada. Eu ainda não falei do verdadeiro problema, ainda estamos nas introduções. Transplante é a tecnologia mais sofisticada que há. Não a técnica cirúrgica é simples, mas o que vem depois por causa da tal questão da compatibilidade imunológica. E já vamos falar em tudo o que é preciso. De modo que qualquer lei
que siga aqueles moldes antigos do consentimento expresso. Essa lei é má, não deve ser coisa, não deve ser, porque isso é eticamente mau. Isso só dá lugar aos negócios criminosos, mais nada. Portanto, o que temos de seguir é as normas modernas, e é aquilo que a OMS recomenda, mas o exemplo de Portugal é sempre dado como o melhor exemplo do mundo, e é o sítio onde se fazem mais transplantes com sucesso. Coisa. Agora, por essa via Moçambique pode seguir, portanto, para uma legislação. Olha, a gente muitas vezes copia muitas coisas de Portugal. Algumas das coisas eu acho que não devia copiar, mas neste caso, Portugal é apresentado como um exemplo para o mundo inteiro, não é só para Moçambique, é para o mundo inteiro. E há uma série de países que estão a mudar as leis, hoje o número de países, eu não tenho aqui a estatística do número de países que já mudaram a lei, mas a Índia já mudou a lei 2 vezes, porque quando mudaram a primeira vez, em 1994, ainda deixaram ali uns buracos, depois perceberam que era coisa. Então, em 2009, a Índia tem uma nova lei que é baseada nesta de Portugal, que é do consentimento assumido. Na sua perspectiva, doutora Edna Martins, qual é que deve ser a via que Moçambique deve seguir? É do consentimento assumido, já lhe disse. Agora, ouça, aqui há muitos outros problemas que a gente ainda não encarou os problemas. Quais são os problemas reais, então, do transplante? Ouça, são problemas tecnológicos. Ouça, quando apareceram aí em 2008, quando eu era assessor do ministro Ivo Garrido, apareceram oftalmologistas e urologistas a dizer, devia-se fazer uma lei porque nós temos a capacidade de fazer. É verdade, tem a capacidade de fazer. Eu penso que há um grande número de oftalmologistas capazes de fazer transplante de córnea. A técnica cirúrgica não oferece dificuldade nenhuma. Fazem outro tipo de cirurgia mais complicada. A técnica cirúrgica do rim, ou mesmo do coração. O coração é a história de ser o órgão ímpar. Portanto, aí não pode haver negócio de eu vender o meu coração, porque se eu vender o meu coração, eu morro. Não é? Eu não tenho nenhuma dúvida. Os cirurgiões em Moçambique têm a capacidade de fazer isso. Agora, o problema não está aí. O problema está em todo este problema da compatibilidade imunológica. Para já, é preciso uma infraestrutura laboratorial, mas de alto nível, e que nunca falha. É que não pode falhar 5 minutos. Não pode haver corte de corrente elétrica. Tem que haver sempre um sistema redundante alternativo. Bom, ora, nós estamos numa situação, no último domingo, agora há 3 dias, deu uma reportagem em que a gente vê que não há reagentes para fazer as análises mais elementares, a glicémia, a medição da ureia, da creatinina. Isto é o que há de mais básico. Se não há reagentes para isso, como é que se quer? É melhor estar quieto. Porque isso exige um investimento financeiro enorme para montar toda essa máquina laboratorial imunológica. Segundo, aqui não é só laboratório e imunologia, é também informática. Por quê? Porque para estudar a compatibilidade, você tem um cadáver, um acidente de automóvel, aqui a gente tem acidentes que mata 7, 8, 10 pessoas. Tem ali, cadáveres não faltam.
Portanto, a oferta de órgãos não falta. Não se coloca a questão da oferta de órgãos. O que é preciso é fazer a análise da estrutura antigénica nos minutos seguintes. E esta capacidade existe em Moçambique? Não existe nada, ouça. Veja lá, quando há um acidente na Manhissa, por exemplo, o tempo que demora a polícia chegar lá a removerem o cadáver. Quando o cadáver chega, aqueles órgãos já não servem. Eventualmente, quando o país avançar... Isso também leva a outra coisa. Qual é a definição da morte? Quando eu estudei medicina em Lisboa, há muitos anos, o critério da morte era a paragem cardiorrespiratória. É quando o coração para e deixa de se respirar. Quando chega a este estado, se os órgãos não foram conservados antes disso, aqueles órgãos também já não servem. Então, quando se fazem estas leis modernas, é preciso considerar outro critério, que é a morte encefálica. Quando é que o cérebro morreu? E hoje, o critério moderno que a OMS recomenda é que a morte não é determinada pela paragem cardiorrespiratória, mas é determinada pela paragem cerebral, paragem encefálica. Aí é que ainda os órgãos, porque o coração ainda pode bater durante algum tempo e está a alimentar aqueles órgãos. E aí é que, portanto, isso é outra questão que tem que ser considerada no pacote legislativo. Mas voltando ainda a essa questão tecnológica da coisa, portanto, isto é preciso um sistema informático, porque a pessoa que é candidata a receber o órgão, esse vai lá ao laboratório, tira-lhe o sangue, é feita as análises e ele está fichado. Está fichado no computador. Aquele que morre ali acidentalmente é fichado na altura, com o tal laboratório que é capaz de, em 10 minutos, dar as características imunológicas da coisa. Agora, mete-se aquilo no computador, o computador é que vai dizer se há compatibilidade ou não. E o computador faz isso em segundos. Por um processo manual, isto não é possível. Isto só é possível com computadores. Agora, este computador não pode falhar em nenhum momento. Não pode ser essa história, o sistema está em baixo. Você vê. Falta o sistema. Eu não sei como é agora, mas eu vou lhe dizer. Em 2009 ainda, que eu era assessor do ministro Garrido, à segunda-feira, no Ministério da Saúde, nunca vi e-mail, nunca vi internet, porque durante o fim de semana sempre havia corte de energia e aquele sistema, quando havia corte de energia, estragava-se, não funcionava. Era preciso vir lá na segunda-feira alguém, só lá segunda-feira à tarde é que a internet estava a funcionar. Quer dizer, com um sistema assim, não é possível. Isto tem que ser uma coisa... Aqui tem, os dois grandes problemas são o problema imunológico, o laboratório que é preciso ter para fazer isto, e o problema informático. Segundo, veja a realidade do Moçambique. Moçambique é um país enorme, 800 e tal mil quilómetros quadrados. Você não pode esperar que o cadáver que saiu o cadáver da Manhissa para chegar a Maputo já é um problema. Agora o de Nampula tem que ser com o cadáver lá de Nampula. E você tem que ter esse sistema no país inteiro. Não pode ir fazer uma lei que é para a cidade de Maputo. Portugal é um país muito pequenino. E fazem transplante no Porto, em Coimbra, em Lisboa e em Faro. Em nenhum dos casos está a mais de 100 quilómetros um do outro. Eu conheço um caso
de um amigo que estava inscrito para receber um rim, telefona-lhe às 2 da manhã a dizer: o senhor está constipado? E esse meu amigo era assim um bocado refilão, e começa a refilar. Eu não sabia quem estava a telefonar. Começa a refilar: o senhor acorda-me às 2 da manhã para perguntar se eu estou constipado? Dizer que nós somos do Centro de Transplante de Coimbra, mas através do sistema informático, até aqui um coisa, tem 2 horas para chegar a Coimbra. Mas a sorte dele, porque é que lhe perguntaram se estava constipado? Porque estando constipado não podia fazer a coisa, mas o que esteve, a primeira compatibilidade era com o indivíduo que estava constipado. Então, como esse não pôde, o meu amigo teve a chance, fez o transplante de rim e, olha, correu muito bem. Ele viveu muitos anos, depois faleceu num acidente, mas viveu muitos anos com o rim transplantado. E outra coisa, ele tomava os medicamentos imunossupressores, mas também reagia bem aos medicamentos, porque às vezes esses medicamentos dão efeitos secundários. Portanto, esta é que é a realidade da coisa. Em função desta realidade, o doutor Edgar Martins não recomenda Moçambique avançar para este processo de transplante. Não, quer dizer, de forma pragmática. Não há condições. Não há condições. Primeiro tem que resolver o problema do laboratório de base. Segundo, tem que haver um programa informático. Para fazer uma coisa dessa era preciso assistência técnica estrangeira. Neste caso, teríamos facilidade de ter assistência técnica portuguesa por questão da língua. Mas, se não há dinheiro para as coisas básicas, a reportagem que eu vi no domingo, até chega a faltar paracetamol nas doenças. Até chega a faltar paracetamol. E que parece que o paracetamol é fabricado cá. Eu tive uma informação de alguém bem informado que é dos poucos medicamentos que é fabricado cá. Porque aquela fábrica dos brasileiros, dos antirretrovirais, não está a fabricar antirretrovirais, mas está a fabricar paracetamol. E mesmo paracetamol falta, está a imaginar o resto. Mas o problema do laboratório, a falta de reagentes no laboratório, o sistema laboratorial que é preciso criar para os transplantes de órgãos, não é esses laboratóriozinhos, é uma coisa super complicada, que é preciso muito dinheiro para investir e que nunca pode falhar. Não pode haver ruptura de estoques, nada disso. Doutor Edgar Martins, tendo em conta este quadro, o que na altura terá levado um certo grupo a pensar numa proposta de lei à Assembleia da República de transplante? Olha, eu receio, não posso fazer afirmações, não posso acusar e não gosto de acusar ninguém sem ter provas, mas não pode impedir a minha cabeça de pensar. Se quer que eu lhe diga o que é que os meus receios é que haja grupos mafiosos atrás de quem está a pressionar para isso. Mas querem uma lei antiquada, aquela lei que já provou em todos os países que não serve, que é ineficaz, atentória dos direitos humanos, antiética e tudo isso, e que está a ser abandonada em todo o mundo, a favor do maior. Este novo tipo de lei já dificulta, sobretudo se proibir completamente o transplante de órgãos de pessoas vivas, isso é que é a questão fundamental. Então aí a gente acaba com os grupos mafiosos. Isso é fundamental. E o que será dos moçambicanos? Outra coisa ainda, sabe, esta máquina, eu falei da infraestrutura laboratorial.
que custa um dinheirão. Eu falei da infraestrutura informática, que também custa um dinheirão e exige técnicos capacitados para isso. Não sei se nós temos técnicos, eu sei que há alguns bons técnicos de informática no país, mas não estão capacitados para este tipo de trabalho. Teriam que ser capacitados para isso. Tem que haver um processo de formação muito grande. Agora, ainda outra coisa, que é os chamados corredores verdes. Você pode ter um acidente de automóvel mesmo aqui dentro da cidade, mas para o cadáver ser transportado até o hospital, se for às 5 da tarde, você sabe que aí as avenidas todas estão todas entupidas com o trânsito. Então, mesmo uma ambulância com sirene, etc., então é preciso uma definição de uma coisa que se chamam corredores verdes, que é preciso toda uma regulamentação do trânsito e da coisa, para que essas ambulâncias tenham um dispositivo, quando elas acendem a luz verde, aquela é uma ambulância super prioritária. Porque a gente já vê ambulâncias aí que dizem assim, transporte de doentes não urgentes. E há outras que são transporte de doentes urgentes. Esta é transporte de cadáveres super urgente. É um caso em que o transporte daquele cadáver é mais urgente do que o transporte de um ferido vivo. Então, isto é preciso uma alteração dos parâmetros intelectuais. Mas, olha, eu para terminar isto, gostaria de voltar à questão da tradição. Porque eu sei que as pessoas têm a mania, fica bem, ou político, ou deputado, dizer que eu estive a defender a tradição. Não é possível. É preciso. Quem quiser falar de transplantes, esqueça a tradição. Ou então, ok, ele fica na tradição, mas ele não vai ter transplante. O transplante vai ser para os outros. Porque quem quiser agarrar-se à tradição não vai ter transplante, porque transplante e tradição são duas coisas completamente opostas. Não há possibilidade de combinação. Portanto, os tradicionalistas esqueçam a tradição se querem um dia beneficiar do transplante. Porque um dia quem pode precisar do transplante são eles. Eles têm que pensar nisso. Um dia eles podem ser eles que precisam do transplante. Então, não vão ter. Doutor Éder Martins, este debate, embora não tão forte na sociedade moçambicana sobre o transplante de órgãos humanos, ocorre ao mesmo tempo em que tem sido bastante preocupante o nível da criminalidade envolvendo o tráfico de órgãos humanos. Doutor Éder Martins encontra motivos para associar uma coisa a outra? Ouça, hoje, eu não sei bem, eu não sou especialista de criminalidade, mas eu ouço os relatórios do Procurador-Geral da República, à Assembleia da República, anualmente, e de outros magistrados que de vez em quando têm falado, e falam constantemente. Inclusive, os vários presidentes da República, não só o atual, mas o presidente Núcio também já falava de tráfico de órgãos humanos. Agora, o tráfico de órgãos humanos não é feito em cubatas. É feito em sítios onde os órgãos podem ser utilizados. Porque, num caso ou no outro, o tráfico de órgãos humanos pode ser usado para fins de superstição, de curandeirismo, etc. Mas eu não acredito, eu não sou especialista de criminalística, não sei bem como é que são as coisas, mas eu não acredito que o maior negócio de tráfico de órgãos humanos seja para esses fins de curandeirismo, superstição, etc. Eu acredito
que é mesmo para transplantes ilegais. E isso não se faz em barracas. Isso tem que ser em unidades cirúrgicas com boas condições. Portanto, quem tem a responsabilidade de investigar criminalmente devia se preocupar em pensar, porque sabe, o polícia tem que pensar em todas as possibilidades. Sim, senhor. Eu não sou polícia, mas quando era novo li muitos livros policiais, então também fiquei a aprender um bocado como é que o polícia pensa. O polícia tem que desconfiar de todas as hipóteses. Portanto, enquanto este quadro bastante deficitário do ponto de vista das condições que o Dr. Hélder Martins enumerou prevalecer, não resta outra alternativa a Moçambique que não seja o exterior para quem deseja, portanto, beneficiar de transplante de órgãos humanos. Sim, não depende, tem que ser no exterior. Portugal é um país onde é possível, inclusive... Mas isto também tem custos que o Dr. Martins qualifica de dinheirão. Não é qualquer um que vai ter acesso a este... Claro, mesmo na Índia. Hoje a Índia teve um historial negativo negro do piorio que houve. Mas a Índia mudou. A primeira mudança, estou-lhe a dizer, a primeira mudança foi em 1994. Mudaram a lei. Passaram a promover a utilização de órgãos a partir de cadáveres. Mas essa lei de 1994 chegaram à conclusão que aquela lei tinha ali uns buracos e que os grupos mafiosos descobrem logo esses buracos. Então, em 2009, eles fizeram uma lei do tipo da lei portuguesa. E hoje, na Índia, acho que as condições estão boas. Se um dia o país avançar nesse sentido, sem o cuidado necessário, o transplante de órgãos humanos pode se transformar num negócio milionário. Não, ouça, o transplante a partir de cadáveres, por este sistema informático, não é suscetível de negócio, porque o computador é que escolhe. E você não pode corromper um computador. E mais, sabe, eu não sou assim daqueles que pensam que quando se usa computadores está tudo correto, porque os computadores são programáveis. Mas quando você monta um sistema destes, não monta um programa perverso, monta um programa correto. Então, o computador não é subornável. Portanto, ali não há... E mais, há um anonimato total. Se você tiver uma lei do tipo antigo, do consentimento expresso, você fica a saber quem é que dá o órgão, quem é que recebe o órgão, etc. Então aqui é possível haver pagamentos por baixo da mesa. Mas quando a escolha é feita por um computador, não há pagamento por baixo da mesa possível. Não há pagamento por baixo da mesa possível. De modo que você fica livre dessa possibilidade dos grupos criminosos poderem atuar. Sim, senhor. Não podemos... Mas eu só quero dizer o seguinte. Neste momento eu penso que não há nenhuma iniciativa legislativa a esse respeito. Já houve, mas Mas foi travada. Ficou travada. Foi travada no seu tempo. Olha, devo dizer por mim. Foi um parecer que eu dei para a Assembleia da República. O que alegou? Qual foi o conteúdo do parecer? Eu tenho no meu computador. Eu ainda hoje, antes de vir para esta entrevista, estive a ler o conteúdo do meu parecer. Posso partilhar consigo. Bom, seria um descaramento alguém vir com uma coisa destas quando o Serviço Nacional de Saúde
está nas ruas da amargura, não é? A reportagem que eu vi no domingo passado é arrasadora. Qual é a razão, na sua opinião? Isto Do seria, panorama atual, não, que diz isto que é arrasador. seria mais uma nova entrevista de 2 horas. Mas não, há muitos fatores, mas há muitos fatores. Mas não vamos falar disso. É que logo a seguir a independência de Moçambique foi uma grande referência pelos programas que adotou, mesmo a nível do mundo, olha, e passado este tempo todo aproveito esta oportunidade aqui para fazer a propaganda do meu próximo livro, porque eu recolhi imensa documentação sobre os 5 primeiros anos da independência. É um trabalho que eu venho a fazer há mais de 2 anos, há quase 3 anos. Eu paguei a documentalistas para fazerem pesquisa dos jornais da época. O jornal, que era o Jornal Notícias e a Revista Tempo. E a Rádio Moçambique. Também tem alguns ficheiros sonoros da Rádio Moçambique, mas não tem grande utilidade porque tudo que a Rádio Moçambique reportou, os jornais também reportaram. E, portanto, é mais fácil usar a digitalização dos jornais do que os ficheiros sonoros. Mas tudo o que se publicou sobre saúde, ação social que fazia parte do Ministério da Saúde e agressões do Ian Smith. Porquê as agressões do Ian Smith? Porque davam feridos e mortos. A saúde tinha que tratar dos feridos e tinha que enterrar os mortos, porque naquela altura a atividade funerária era tutelada pelo Ministério da Saúde. Então tínhamos que enterrar os mortos. Fizemos várias valas comuns, porque os mortos eram muitos. Tenho essa documentação toda. Tenho o Boletim da República, primeira série que tem legislação, e fizemos uma revolução. Nenhuma revolução se faz sem mudar leis. Então, eu fui um dos maiores clientes do Boletim da República. Há coisas que até nem me lembrava, mas agora estou a ver nos jornais. Segundo, tem também a segunda série do Boletim da República, tem as nomeações. Eu tenho os nomes dos médicos estrangeiros que trabalharam cá. E consegui o acesso aos documentos do Ministério da Saúde que estão no Arquivo Histórico de Moçambique. E então a documentação é tanta que isto vai dar vários volumes, porque eu não gosto de livros muito grossos, e vai dar vários volumes. O primeiro volume está terminado, pronto para ser entregue ao editor, mas o editor neste momento está ocupado com outras coisas. Muito obrigado, Dr. Elder Martins. O nosso tempo está mesmo... E se calhar em junho ou julho é a próxima oportunidade que eu tenho de publicar, e talvez nessa altura vá publicar já 2 volumes, porque eu conto que isto vai dar 4 volumes. Nessa altura voltamos a mais uma conversa, Dr. Elder Martins. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje contamos novamente com a disponibilidade do Dr. Elder Martins para nos ajudar a compreender alguns dos processos que têm a ver com a área da saúde. Conversamos nos minutos que se passaram sobre os problemas que se levantam quando se fala de transplante de órgãos humanos. Para si, estimado telespectador, fica aqui reiterado o nosso muito obrigado pela disponibilidade, portanto, pela preferência. Continue ligado a nós e fique bem.